Para sempre seja louvado nosso Senhor. E o melhor de tudo é que Ele está vivo e presente em nosso meio. Dentro da minha vida, através do seu Espírito e dentro de você. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu pupilo, pastor Timóteo, jovem pastor. Capítulo 4, a partir do verso de número 6 até o verso 8. Paulo está falando a respeito do seu martírio, que aconteceu sob o poder de Nero, imperador de Roma. Está escrito: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A igreja pode dizer amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Assim como Paulo foi, nós também iremos. Se debaixo do martírio ou não, todos nós iremos. Portanto, que o Senhor aplique à minha vida e à sua vida, ao meu e ao seu coração, essa bendita e preciosa palavra. A igreja pode sentar. Meus amados, antes da oração, eu quero apresentar 4 irmãs que são membros da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, São Paulo, capital. Eu vou pedir que elas fiquem em pé, por favor. Essas senhoras bonitas. Deus abençoe a vocês. Glória a Deus. Sejam bem-vindas e sintam-se abraçadas pela nossa comunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Hoje, Dia das Mães, eu quero parabenizar. Hoje estou sentindo a falta de muita gente. No culto da manhã também algumas pessoas faltaram. E hoje à noite, muita gente faltando. E, é claro, muita gente comemorando o Dia das Mães, visitando as mães, beijando as mães e levando um presente. É o mais importante, não é? Nada, o mais importante é a presença, é o amor, é o carinho, é a abnegação, é a dedicação, é o mais importante. Portanto, Deus abençoe as mamães aqui presentes e também as futuras mamães. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a palavra foi lida, a palavra é santa, verdadeira, poderosa, transformadora. Essa palavra também leva-nos a pensar a respeito da eternidade. Nos leva a pensar a respeito da coroa
da justiça. E nos leva a fazer uma apreciação de nós mesmos, uma introspecção. O apóstolo Paulo combateu o bom combate. Paulo completou a carreira e conservou a sua fé, guardou a fé. Que belíssimo exemplo para todos nós, um exemplo de vida consagrada, de vida posta no altar do Senhor, vida completamente entregue nas mãos do nosso eterno Salvador. Usa a Tua palavra, Senhor, neste momento para abençoar o Teu povo, para abrir o nosso entendimento e, sobretudo, para nos aproximar de Ti, ó Deus. Assim, ó Pai, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, nestes versos das Sagradas Escrituras, a gente observa o texto e a gente percebe que o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, estava olhando em três direções: para baixo, para trás e para frente. Paulo estava olhando para baixo, para trás e para frente. Para baixo, evidentemente, o apóstolo olha para a sua própria sepultura, para a sua própria morte. Para trás, o apóstolo dos gentios observa o seu próprio ministério, aprovado por Deus. Um ministério marcado pela presença do Santo Espírito. Um plantador de igrejas. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que renunciou à própria vida para realizar a obra do Senhor, pregando o Evangelho de Cristo. E ao olhar para frente, o apóstolo enxerga, meus amados, aquele grande dia, o dia do juízo. O olhar do apóstolo nessas três direções, antes de sair de cena, quando teve a sua vida golpeada de morte pelo poder do Império Romano, Paulo sinaliza que a certeza da esperança era o apanágio da sua fé. A certeza da esperança. E é exatamente o nosso tema: certeza da esperança. Certamente, meus amados, dar atenção às palavras que ele usou nos versos 6, 7 e 8. Olhando com atenção para essas palavras, elas nos farão muito bem. A minha vida, a sua vida. A minha vida enquanto eleito de Deus,
enquanto crente, enquanto uma pessoa comprada mediante o sacrifício de Jesus. Olhando para essas palavras, a minha vida é confortada. O meu coração é consolado. Portanto, você, enquanto crente, precisa olhar para essas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo, com muito carinho, analisando a sua própria vida. Portanto, o texto nos faz muito bem. Muito bem, faz muito bem a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, a nossa espiritualidade. E digo mais: bem-aventurado o cristão, que pode olhar para onde Paulo olhou, e então falar como ele falou. Olhar para onde Paulo olhou e falar cheio de fé e de entusiasmo, como Paulo falou. E eu quero analisar com os irmãos exatamente essa olhada do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo olhou para baixo. Meus irmãos, Paulo sabia que lhe restava pouco tempo. Quando Paulo escreveu a Timóteo essas palavras, ele sabia perfeitamente que lhe restava pouco tempo. Então, olhou para baixo, olhou para a sepultura, olhou para a sua própria sepultura, olhou para a sua própria morte. Sem medo, sem alarme, sem preocupação, sem pavor. É verdade que a morte amedronta. Eu dizia hoje à tarde lá no cemitério, por ocasião do sepultamento de Jota: a morte é dura como mármore, fria como um iceberg. A morte é dura. A morte destrói como um terremoto destrói. A morte é violenta, a morte é dura. Todavia, Paulo olhou para a própria sepultura sem nenhum temor no coração, sem nenhum temor na alma. Observemos as palavras usadas por Paulo, meus irmãos. Paulo diz assim no verso 6: estou sendo já oferecido por libação. A minha vida estará sendo oferecida por libação. O que é libação? Libação é o ato de derramar líquido sobre o altar, como parte de uma oferta ou sacrifício. Portanto, Paulo estava oferecendo a sua vida como oferta de libação a Deus. A minha vida está sendo oferecida por libação. Sabem o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ao dizer estas palavras, estou sendo já oferecido por libação, Paulo estava dizendo: não é Nero, não é o Império Romano, Nero não vai me matar, o Império Romano não vai me matar, o inferno não vai me matar, nenhum homem vai me matar. Paulo está dizendo: vou entregar minha vida a Jesus
como sacrifício, uma oferta derramada a Deus. Ele estava dizendo: a minha vida é uma oferta de libação ao Criador. Uma oferta de libação ao meu Redentor, ao meu Salvador, ao meu amigo, ao meu irmão Jesus. A minha vida está sendo oferecida como libação. Paulo ainda estava dizendo: tenho servido ao Senhor de modo sacrificativo, desde o dia em que fui salvo. Basta você olhar para a segunda carta do apóstolo Paulo, quando ele narra todo o seu sofrimento, naufrágios, pelo menos 5 vezes, açoites, perseguição, perseguido por aqueles que estavam fora da igreja e também por aqueles que se diziam da igreja. Um homem sofrido. Então Paulo diz: não é o Império Romano, a minha vida tem sido uma vida sacrificial, portanto eu não tenho medo de olhar para a minha própria sepultura, de enfrentar a minha própria morte, e vou enfrentá-la de cabeça erguida, olhando bem alto para aquele que é autor e consumador da fé. Vou olhar para Jesus. Tenho servido ao Senhor de modo sacrificativo desde o dia em que fui salvo. Agora me resta somente receber o golpe mortal desferido pelo braço de Roma, e então entrego a minha vida pelo Senhor. Entrego a minha vida pelo Senhor. Estou sendo já oferecido por libação. Aí Paulo diz ainda no verso 6: e o tempo da minha partida é chegado. O dia final da minha existência sobre a face da terra está chegando. Está tão próximo. Eu já o avisto, eu já o percebo, eu já o sinto. O dia da minha partida está chegando. Meus amados, partida no grego literalmente significa soltura. Literalmente significa soltura. Qual é a ideia do grego? Qual é a ideia do que está escrito aqui? A ideia, preste atenção. Como é bonito essa ideia. Como ela é importante. Como ela é significativa. A ideia é a de um navio prestes a desatracar e lançar-se ao mar. Esta é a ideia. A bordo, tudo está pronto. A vida de Paulo estava pronta. Tudo estava pronto. Paulo estava dizendo: estou somente esperando, sem medo, sem pavor. Não havia nenhum temor na sua alma, no seu coração. Não havia pavor nas palavras de Paulo. Ele estava dizendo: estou somente esperando que as amarras que me prendem à beira do cais, sejam soltas. O golpe final seja desferido. As correias sejam soltas,
ou as amarras sejam soltas. Então levantarei vela e iniciarei a minha viagem de volta para casa. Você pode dizer amém, meu irmão? Você está pronto para isso? Você está pronto a dizer o que Paulo diz? Com a mesma esperança? Com a mesma certeza no seu coração? Certamente, meus amados, a sepultura nos faz estremecer, entristece o nosso coração. E vou dizer mais: é inútil fingir que a morte não nos impõe os seus terrores. Crente é sincero, crente é verdadeiro. A gente sabe exatamente para onde vai. A gente sabe que a nossa vida chegará segura. Porém, a morte amedronta um pouco. O Jota, que foi sepultado hoje, numa das visitas que fiz a ele, ele me disse: pastor, eu fiz um acordo com Deus, que Ele me deixasse viver até os 70 anos. E ele morreu exatamente com 70 anos. Deus cumpriu a parte dele. Não é agora que eu vou ficar com medo, com temor no meu coração. Se o Senhor quiser estender mais um pouquinho, louvado seja o seu nome. E eu disse: Jota, eu não fiz esse tipo de acordo com o Senhor. Eu vou esperar na graça de Deus e na dependência do Senhor, até porque já completei 71. Portanto, se o Senhor me permitir pregar o Evangelho até os 100 anos, louvado seja o Senhor. Se não permitir, meus amados, eu e vocês estaremos prontos. Louvado seja Deus. Estarei pronto. Então, meus amados, todos nós entendemos que a morte impõe esse tipo de terror, principalmente na vida de uma pessoa que ainda não confia no sacrifício de Cristo Jesus. Não obstante, ali estava um homem, o apóstolo Paulo, que podia contemplar calmamente a estreita casa determinada para todos os viventes. A estreita casa. E é estreita. Eu tenho a minha fazendinha lá no cemitério, Memorial Park. E eu apelidei de fazendinha. É a minha fazendinha. Só cabe eu e depois outra pessoa em cima, e depois de alguns anos lá embaixo, depois em cima de novo. É a fazendinha. Eu só pude comprar essa fazenda. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, todos nós estamos destinados a essa casa estreita. E Paulo sabia muito bem disso. E ele disse: à beira da sepultura, estou vendo tudo. Estou vendo a minha própria morte, estou vendo a minha sepultura, mas não tenho medo. Eu acredito piamente que nos nossos momentos derradeiros, a graça de Deus, ela virá sobre nós, que a gente vai olhar para a própria sepultura, e a semelhança do apóstolo Paulo, a gente vai dizer: não tenho medo nenhum. O tempo da minha partida chegou.
E diante da morte, diante da sepultura, eu não tenho nenhum medo, porque estou seguro nas mãos de Jesus de Nazaré. Amém, meu irmão? Paulo olhou para trás, olhou para baixo. Estou sendo oferecido por libação como oferta suave ao Senhor, como oferta líquida a Deus. E ele disse: o tempo da minha partida é chegado. Mas Paulo olhou para trás. A olhada que o apóstolo dá para o passado traz à sua mente a sua vida e ministério. Ele olha para trás. E Paulo pôde olhar para trás sem sentir vergonha. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E Paulo não sentia vergonha, ele olhava para trás, olhava para a sua vida, olhava para o seu ministério, e ele não sentia vergonha. Com toda certeza, o apóstolo Paulo nem sempre foi benquisto por todos. Assim como nós não somos unanimidade, em lugar nenhum. Aqui e acolá aparece aquele que diz: olha, não gosto do jeito, da maneira que fala, da maneira que ensina, da maneira que dirige, da maneira que governa a igreja ou que preside a igreja. Ninguém é unanimidade, e eu tenho plena consciência disso. Mas o importante não é ter unanimidade. O importante é não sentir vergonha da vida e do ministério. Isso é que é importante. Terminar bem, sem sentir nenhum tipo de vergonha. Meus amados, Paulo, olhando para trás, ele percebe que permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel a Jesus. Ele permaneceu fiel ao Evangelho. Era isso que importava. Não importava se lá na igreja de Corinto havia um grupo que não simpatizava com ele. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava olhando para si mesmo e dizendo: olha, a minha vida foi íntegra. O meu ministério foi íntegro. Vamos examinar as palavras usadas por ele. Verso 7. Paulo diz assim: combati o bom combate. O combate da fé. Ele levantou bem alto a bandeira do Evangelho. Combati o bom combate. Com essas palavras, ele falou como um soldado, ou como um pugilista. Eu combati numa guerra contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Eu combati o bom combate. Como pugilista, durante a trajetória, foi nocauteado algumas vezes, assim como nós. Ele foi nocauteado algumas vezes. Como soldado, perdeu algumas batalhas. Assim como eu, assim como você. Vez por outra, sofremos um nocaute. Mas quem nos levanta? O Senhor Jesus.
Às vezes perdemos uma batalha, mas nunca haveremos de perder a guerra. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Combati numa guerra contra o mundo, contra a carne, o diabo. Paulo podia dizer: eu dei o melhor de mim nessa luta, nessa guerra travada. Eu dei o melhor de mim como um lutador, como um pugilista, como um soldado, como um guerreiro. Eu dei o melhor de mim, combati o bom combate. Depois ele diz: completei a carreira. Ainda no verso de número 7, basta você olhar para o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira. Com essas palavras, Paulo se apresenta como um maratonista que terminou a carreira da vida vitoriosamente. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Paulo, o maratonista, ele cruzou a linha de chegada vitoriosamente para a glória de Deus. Paulo nunca desanimou diante das dificuldades e da extensão do caminho. Caminho cheio de pedras, caminho cheio de dificuldades. Mas Paulo nunca desanimou, ele estava sempre firme, sempre vigilante, ele estava sempre atento, ele estava sempre indo para a linha de frente. Completada a carreira, finalmente o apóstolo avistou o seu alvo. Aleluia! Ele avistou o seu alvo. Ainda no verso 7. Olhe para o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira. Aí Paulo diz: guardei a fé. Guardei esse presente valioso que me foi dado pelo Senhor. Eu guardei a minha fé, eu guardei a fé de uma forma íntegra diante do Senhor e diante dos homens. Eu guardei a fé no meu coração. Com essas palavras, Paulo está dizendo ainda: como fiel mordomo, guardei fielmente o depósito do meu Senhor. Como um bom mordomo, como um fiel mordomo, guardei fielmente na minha alma, na minha vida, no meu coração, na minha mente, o depósito do meu Senhor. Fielmente. O despenseiro conservou puro o Evangelho. O bendito Evangelho. O Evangelho da revelação, ele conservou puro o Evangelho de Jesus. Paulo não misturou o Evangelho com as tradições humanas, não adulterou ou alterou a simplicidade do Evangelho com suas invenções pessoais, e nem permitiu que outros adulterassem o Evangelho da graça. Evangelho tão adulterado nos nossos dias. Um evangelho que não tem nada a ver com a Escritura. Um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Jesus pregou. Um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Paulo ensinou. O evangelho que nós estamos vendo aí não é o evangelho de Jesus. É um evangelho falsificado, um evangelho adulterado. A verdade não está lá. Portanto, Paulo conservou nos seus dias a pureza do evangelho de Jesus. Esse é o papel da igreja de hoje. Esse é o seu papel enquanto crente.
enquanto servo de Deus, enquanto uma pessoa alcançada pela graça, enquanto uma pessoa perdoada pelo Senhor, enquanto uma pessoa salva pela graça bendita do nosso eterno Salvador. E quando alguém se levantava com o chamado quinto evangelho, o apóstolo Paulo resistia com todas as suas forças. Se alguém quisesse adulterar a pureza do evangelho, o apóstolo Paulo resistia. Ele não permitia. Então vejam bem, como soldado ou pugilista, como atleta e um mordomo, Paulo podia afirmar: não estou envergonhado. Feliz o pastor, feliz o ministro, bem-aventurado o pastor, bem-aventurado o crente, bem-aventurado o servo de Jeová, bem-aventurado o servo de Jesus, que quando terminar a sua maratona, dizer diante de Deus: não me envergonhe. Não tenho nada para me envergonhar, não estou envergonhado diante do Senhor. Portanto, feliz é o crente que quando deixar a vida terrena, assim como Paulo fez, legar à posteridade um testemunho como esse de Paulo. Alguém dizer assim: olha, aquela vida foi exemplar, aquele homem foi íntegro em sua vida, ele lutou pela causa do Senhor, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Um homem digno de ser imitado. Eu, como crente, já numa idade avançada, gostaria de deixar este legado para a glória do meu Senhor, para a glória do meu Salvador. Evidentemente, Paulo não foi perfeito. Perfeito foi Jesus de Nazaré. Foi um homem assim como eu sou e você é. Porém, ele está dizendo: eu olho para trás e não sinto vergonha nenhuma. No final da minha vida, não sinto vergonha nenhuma. Mas, em terceiro e último lugar, Paulo olhou para frente. Não somente olhou para a sua própria sepultura, não somente olhou para trás e, passando na sua mente a sua vida, seu ministério, tudo aquilo que ele havia passado em nome do Evangelho, ele agora olhou para frente. Ele dá uma olhada para o futuro. Esse olhar para frente deu ao apóstolo a oportunidade, observe, de descortinar o grande dia da prestação de contas. Vai chegar também para você, meu irmão. Vai chegar para mim. Chegou para Paulo. Então, meus amados, essa olhada para frente é feita pelo apóstolo sem qualquer senso de dúvida e incerteza. Sem dúvida, sem nenhuma incerteza. Observemos as suas palavras. Veja o que ele diz no verso de número 8. Por favor, olhe para o verso 8, meu irmão. Veja o que Paulo escreveu. Que coisa gloriosa. Paulo escreveu: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Certeza, convicção. Quando vier o juízo final, Paulo está dizendo: eu vou receber sim um presente de Deus, uma coroa. E ele diz: não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a vinda do nosso Salvador. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim. Mas não somente a mim, Paulo, mas também a todo aquele que ama a vinda do Senhor. Todo aquele que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo afirma com toda convicção. E prestem atenção. É como Paulo estivesse dizendo assim: meus amados. E quando li esta verdade aqui, a minha alma se alegrou. É como se Paulo estivesse dizendo: uma gloriosa recompensa está preparada e reservada para mim. Ou seja, aquela coroa que será conferida exclusivamente aos justos, aqueles que foram justificados pela fé na pessoa de Jesus. No grandioso dia do julgamento final, o Senhor dará essa coroa a mim, como também a todos quantos o têm amado como único Senhor e Salvador, anelando vê-lo face a face. Que coisa gloriosa, que convicção. Paulo está dizendo: esse dia final chegará, esse dia do juízo chegará, e eu verei o meu Senhor face a face. Completando, o meu trabalho na terra está terminando. Resta-me agora somente aguardar o recebimento dessa coroa e nada mais. Ele está aguardando. Terminei a minha carreira. Completei a minha carreira. Terminou a minha obra. Terminou a minha vida. Os meus dias findaram. Eu agora estou aguardando o recebimento dessa coroa e nada mais. É como se Paulo tivesse dito exatamente essas palavras. Paulo, portanto, meus amados, falou sem a menor hesitação ou desconfiança: já agora a coroa da justiça me está guardada. Louvado seja Deus. Paulo falou com inabalável certeza de que o justo juiz haveria de entregar-lhe a coroa. Não havia nenhuma incerteza na fala de Paulo, na palavra do apóstolo Paulo. Tenho certeza. E não será uma coroa de louros que era entregue quando um atleta vencia uma maratona na Grécia, ou um atleta romano quando vencia uma competição. Uma coroa de louros, ou uma guirlanda com folhas de carvalho. Essas coroas, elas murcham, elas secam, elas são consumidas pelo tempo.
Paulo não esperava e não fala a respeito desse tipo de coroa. Paulo receberia não uma coroa de folhas que murchavam, e sim a coroa imarcessível, a coroa que nunca murcha, uma coroa incorruptível, uma coroa inalterável. Louvado seja o nome do Senhor, a coroa da justiça. Eu receberei essa coroa, mesmo não sendo Paulo. Eu nem posso comparar a minha vida, nem o meu ministério, com a vida e com o ministério de Paulo. Não sou apóstolo como Paulo foi, como Pedro foi. Eu sou apenas um homem comum. Mas, segundo a Escritura, eu receberei a mesma coroa que Paulo receberá no dia final, em nome de Jesus. Porquanto ele disse, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Sabem o que a palavra do Senhor diz lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, verso 4? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Louvado seja Deus. E para finalizar, meus irmãos, quero relembrar você. Paulo olhou para baixo, viu a sua própria sepultura, viu a sua própria morte. Ele olhou para trás e disse, olha, eu não tenho de que me envergonhar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele olhou para a frente e ele estava vendo a coroa da justiça, que ele haverá de receber quando Jesus voltar. E eu concluo dizendo, todos nós, eu e vocês, estamos envolvidos pelas coisas corriqueiras da vida diária, desafios profissionais, filhos, família, violência urbana, enfermidades, guerras ideológicas, falta do pão cotidiano sobre a mesa, luta ferrenha contra o pecado, pecado que tenazmente nos assedia, como diz Hebreus capítulo 12, verso 1. Pecado que tenazmente nos assedia, querendo nos afastar do Senhor, nos afastar do Evangelho, nos afastar do caminho, nos afastar da graça. Lutas emocionais e tantas outras coisas. Todavia, as grandes e nobres e eloquentes declarações do apóstolo que falam sobre a certeza da esperança não podem ficar de fora do nosso pensamento e da nossa vida prática, a fim de que tenhamos a mesma convicção de Paulo. Somos crentes, servimos ao mesmo Senhor, amamos o mesmo Evangelho, estamos na mesma igreja, estamos na igreja de Jesus, estamos na igreja dos eleitos de Deus, estamos na igreja militante, porém estaremos também lá no céu, fazendo parte da igreja triunfante. Louvado seja Deus, e o céu é o nosso verdadeiro lar. Jone encerra com as palavras dela. Aquela moça é uma senhora já hoje, tetraplégica, ainda na adolescência, muito nova, deu um mergulho, acidentou-se, tetraplégica. Ela pinta quadros usando a boca. Casada. Ela não sente as mãos, os braços, as pernas, os pés.
E ela começa a imaginar o céu. Ela, podendo sentir as mãos, receberá um corpo novinho em folha, semelhante ao corpo de Jesus, como diz a Bíblia, como diz João em sua primeira carta, capítulo 3. Semelhante ao corpo de Jesus. E ela escreveu no seu livro, Céu, Nosso Verdadeiro Lar. E ela diz assim: o melhor da terra, preste atenção, meu irmão. O crente que às vezes fica vislumbrado com o mundo, com a terra, com as coisas desta vida, o melhor da terra é apenas esboço do céu. É apenas esboço do céu. É apenas um reflexo esmaecido, uma apresentação preliminar da glória que um dia será revelado ou revelada em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A terra é apenas um rascunho, é apenas um reflexo esmaecido da glória celestial. E eu e vocês, um dia estaremos na glória celestial, porque um dia Jesus entrou no meu e no seu coração, me deu vida e deu vida a você, e nós estaremos para sempre com Ele, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé e louvemos ao Senhor, meus amados irmãos.